Bom dia, estamos no terceiro, por assim dizer, capítulo da segunda parte do livro, que trata sobre Deus, na página 47. Certo? Alguém se lembra aqui que vimos na aula anterior? Vimos o capítulo 1 e 2 juntos. Então, na prática, nós vimos que onde aprendemos de Hashem? Na própria Torá. Certo? A própria Torá que nos fala de Hashem, nos conta de Hashem, e que também nós podemos olhar Hashem na nossa própria história. Não é? Vimos que a melhor prova de existência de Hashem é a resiliência, a subsistência de Am Israel. Certo? E tem um versículo, não tínhamos comentado, um versículo famoso que diz: "Me besaria Eloká", da minha carne vou ver Hashem. Ou seja, quando eu vejo, é impossível dizer que o mundo existe tudo ao acaso. Certo? Que não vimos o exemplo do um monte de letras jogadas fazendo um poema. Tem que ter um escritor, tem que ter alguém atrás compondo esse poema, redigindo ele. Então, da mesma maneira, tem que ter Hashem no mundo. Ok? Vamos lá. Então, capítulo 3. Está claro, em todas as nossas tradições, que definimos Deus, primeiramente, como Criador de todas as coisas. Primeira coisa, nós falamos que Ele é Borei Olam, Criador do Universo. Primeira coisa. Ou seja, na prática, tudo existe por causa dele. Depois verificamos isto já no versículo inicial da Torá, que diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Certo? Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Então, esta é uma afirmação a respeito da criação, mas também nos diz que Deus é o Criador. Não somente que há uma criação, sino quem é o Criador. Já nos apresenta dois conceitos. Há um princípio. Nesse princípio se criam todas as coisas e há um Criador. Já podemos talvez dizer que são três coisas. Quando falamos de Deus como Criador do céu e da terra, não estamos falando apenas do mundo visível. A criação de Deus inclui todas as coisas possíveis que existem, tanto as visíveis como as invisíveis, as perceptíveis como as imperceptíveis, certo? As tangíveis ou seja, materiais ou espirituais. A Bíblia nos diz com clareza que não há absolutamente nada que esteja fora do domínio da criação de Deus. Conforme ele afirmou ao seu profeta: eu sou Deus, eu faço todas as coisas. Ok? Inclusive nós falamos, eu sei Shalom, o Borei Takol. A primeira bracha que fazemos antes do Shema Israel, no início, o sei Shalom, o Borei Takol. Ele faz a paz e cria tudo. Podemos ser capazes de conceber outros universos e talvez existam mundos além da nossa imaginação, como que nós vemos de fato, certo? Que tem, entre aspas, outras galáxias, outros planetas, sem ir mais longe. Contudo, mas todos eles, em última instância, emanam apenas de Deus. Ele criou todos eles. Não é que nós simplesmente agora estamos fazendo o quê? Descobrindo eles. Quando Deus criou o universo, para não dizer o mundo, ser mais genérico, Deus criou um universo que já continha tudo isso. É que nem nós vamos hoje em dia analisar onde moramos. Dentro da Terra, um continente que há 700 anos atrás nem se sabia que existia. Nós não falamos, não foi criada a América, foi descoberta. Foi revelado, era algo que já estava, ninguém, entre aspas, ninguém, vamos dizer, historicamente,
da cultura, da origem da cultura ocidental, como temos tradição, ninguém conhecia, mas já tinha gente aqui morando com uma cultura talvez mais, diria atrasada, mais rudimentar, menos evoluída. Atrasado me soa pejorativo. Ok? Talvez precário. Mais primitivo. É? Mais primitivo. Né? Primitiva, talvez. Ok? Então, é a isto que se refere o salmista quando diz: teu domínio é um reinado de todos os mundos. Malchutcha, malchut kol haolamim. Quando a gente diz Rei Hashem, rei de quê? De kol haolamim. De todos os mundos. Então, há muitas coisas que são difíceis de considerar como emanações de Deus. Por exemplo, existe muita maldade no mundo. E é possível que fiquemos tentados a pensar que ela provém de um outro poder, independentemente de Deus. Por quê? Porque se Deus é a essência do bem, como pode criar o mal? E há maldade no mundo, ou não há? Muito. E existe maldade no mundo? Mais que maldade. Isso vamos deixar para uma outra conversa depois. Nada poderia estar mais longe da verdade. Afinal de contas, tudo provém de Deus. Se compreendermos o propósito de Deus na criação, entenderemos por que o mal deve existir. Mas é muito importante perceber que não há na criação nenhum poder independente de Deus. Por conseguinte, ele diz a seu profeta: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou Deus, eu faço todas essas coisas. Então, na prática, a gente cria tudo. A própria palavra criar, como nós falamos, bará em hebraico, ou librou, implica a criação de algo a partir do nada. Porque criação é somente ex nihilo. Caso contrário é Transformando. bravo, transformação. O que faz por exemplo, um marceneiro, ele transforma. Um Urives, ele transforma. Ou seja, pega uma matéria e transforma. Mas precisa uma matéria preexistente. Um alquimista, eventualmente, o que ele faz? Ele mistura, combina diferentes elementos. Mas ele precisa dos elementos para chegar na conclusão ou no resultado. Criação é algo diferente. Por isso que tem o famoso ditado: nada se cria, tudo se transforma, ou no Brasil tudo se copia. É uma habilidade boa, copiar bem. Na China também. Nem copiar bem é uma habilidade. Sim, mas o conceito aqui que eu queria somente trazer, por que nada se cria? Pois já está criado por Deus. Porque nós não temos o poder de criar. Criar somente a Hashem. Nós podemos dar uma forma, mas eu preciso já de uma madeira para pegar essa madeira, ou um metal, ou qualquer coisa. Ok? Um artesão, ele transforma. Ele muda a forma. Caso contrário, usamos a palavra fazer ou formar. Quando afirmamos que Deus criou o universo, queremos dizer que ele o criou absolutamente ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Isto é mencionado no versículo: ele suspende o mundo sobre nada. Por quê? Porque o mundo vem a partir do nada. Não tinha nada antes. Não é uma evolução, nem um desenvolvimento, é uma criação a partir do nada. Já antes da criação do mundo, antes do Bereshit, que tinha? Não, antes da criação do mundo. Então, o vovô foi quando já teve a criação. Não tinha nada. É isso. Só tinha Hashem.
O Midrash nos conta que certa vez um filósofo comentou com Rabban Gamliel: se Deus é um artista maravilhoso, mas ele contava com materiais excelentes para trabalhar. Quando fez o mundo, ele o moldou a partir da ruína e da desolação, das trevas, do vento, da água e do abismo. Rabban Gamliel respondeu: suas palavras não passam de conversa vazia. Todas estas coisas também foram criadas por Deus. Tudo isso que ele fez alusão, que pareceria ser negativo, etc., também a gente criou. O ato da criação não exigiu nenhum esforço da parte de Deus. Quando a Torá diz que ele descansou no 7º dia, e aqui está mudando de tema totalmente, isto não significa que ele tenha repousado por estar fatigado ou cansado após 6 dias de trabalho árduo. Estava exausto. Ele nunca se cansa. Porque não requer esforço também. Significa que Deus parou de criar. Quando diz descansou, no sentido de parou de criar. Depois de 6 dias. Pois o mundo estava concluído com a criação do homem. E aí Deus criou? A mulher. Não, o descanso. Você vê que o descanso vem antes da mulher. Depois da mulher. Mas não estou brincando. Vocês estão brincando. Mas o ato da criação, porém, não exigiu nenhum esforço da parte de Deus. Conforme ensinou o profeta Isaías: tu não sabes, não ouviste? O Senhor, o Deus eterno, Criador do vasto mundo, não fica cansado nem fraco. Isto ocorre porque Deus é absolutamente infinito. Para um ser infinito, o universo inteiro é como nada. Por quê? Porque o universo tem limite. É infinito, nós falamos das galáxias, etc. Tem X anos-luz. X anos-luz é nada comparado com o infinito. Por quê? Porque é limitado. Anos-luz tem um limite. Porque Deus Infinito não tem limite. Então, para um ser infinito, o universo inteiro é como nada. E, portanto, essa criação não exige nenhum esforço. A Bíblia se diz: tudo que há sobre a terra é como nada para ele. Ele faz o que quer com a hoste do céu e as hordas da terra. Mas ele faz exatamente o que... Por quê? Porque ele é soberano. Qualquer coisa possível, até mesmo a criação de um universo, é infinitamente fácil para Deus infinito. Mesmo criar o universo para Hashem é nada. Para enfatizar o fato de que, na criação, Deus não precisou de nenhum esforço, a Torá fala dela como tendo sido feita com palavras. Cada ato da criação começa com a expressão "e Deus disse". Falar depende para quem, inclusive, não somente não cansa, parece que a pessoa se reinventa. Então, na prática, o salmista afirma de maneira explícita: com a palavra de Deus os céus foram criados. Vidvar Hashem Shamayim Naasu. E com o sopro da sua boca toda a sua hoste. Porque ele falou e foi feito, ele mandou e foi criado. Então, vemos claramente aqui, como nos traz o exemplo dos versículos, onde aprendemos deles que Deus criou tudo com a palavra, com seu hálito, ou seja, algo que não requer dele nenhum esforço. Ao comentar isto, o Midrash diz: Deus não criou o universo com trabalho nem com um esforço, mas com uma simples palavra. Inclusive, a gente, por isso que diz, cada vez Deus criou o mundo, isso porque é Avot, com 10 falas. Esse é o capítulo desta semana, o 5º capítulo, certo? Com 10 falas o mundo foi criado. E por quê? Porque cada uma delas, cada vez que Deus foi falar, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. E disse Deus, e disse Deus. Ok? Ao expressarem a ausência de esforço no ato da criação, os sábios ensinam que ele não exigiu nem mesmo uma palavra, mas apenas uma única letra do alfabeto. Além disto,
Não uma letra qualquer, mas aquela que é pronunciada com mais facilidade. Qual é? Na verdade, não é A. Aleph. O Aleph é mudo, a letra muda. Na verdade, não é Aleph, é Rei. Ah, oui. Que Beká Hashem Tzur Olamim, está escrito com K, com nome Yud Kei. Então, nos sábios ensinam com a letra Yud e Rei, as duas primeiras letras do nome de Deus. Então, o mundo, o Olam Abá, o mundo vindouro foi criado com a letra Yud e este mundo com a letra Rei. Ok? O que é a letra Rei? Um hálito. Sim. Não tem som. Haya. O som é do A que está embaixo. Ela por si só não tem som. Então vamos lá. Eles nos ensinam que o mundo foi criado com a letra Rei, o equivalente em hebraico ao H. A pronúncia desta letra não exige mais esforço do que a respiração mais leve. Com um esforço tão pequeno, Deus criou o universo. Quando dizemos que o mundo foi criado com a palavra de Deus, é evidente que estamos usando uma metáfora. Deus não falou realmente em um sentido físico, não precisa falar. Só desejar que a coisa aconteça, só pensar, só cogitar. Ele apenas desejou a existência de todas as coisas. Sua própria sabedoria e conhecimento ocasionaram a criação. Quando afirma que ele falou, então por que diz Vayomer Elohim, e disse Deus? A Torá quer apenas revelar que a criação foi um ato intencional. Não é que foi um acaso. Ou seja, Deus se deu o trabalho de falar para criar. Ou seja, ele pensou, dedicou a sua atenção. Não foi um mero, sabe, ao esmo. Na realidade, porém, a criação de Deus aconteceu como resultado direto de sua sabedoria e conhecimento. O profeta disse: ele fez a terra com seu poder, fundou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com sua inteligência. Evidentemente, isto também significa que a criação foi um ato inteligente e propositado. Deus não age às cegas, mas com sabedoria infinita. Encontramos este conceito repetido no versículo. Deus fundou a terra com sabedoria e estabeleceu os céus com inteligência. Vemos, portanto, que a obra de Deus como absolutamente perfeita. A Torá nos diz, a obra do Criador é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. Certo? Que simplesmente é uma consequência de que os caminhos dele são justos. Também o salmista é escravo. O caminho de Deus é perfeito, sua palavra é provada. Talvez não sejamos capazes de ver a suprema perfeição da criação, mas, na verdade, tudo nela tem seu próprio tempo e espaço perfeitos. Este é o significado do versículo. Ele fez tudo perfeito a seu tempo. Uma vez que Deus é o Criador de tudo, torna-se evidente que não pode haver nenhum outro. Por quê? Porque se ele criou tudo, esse outro, ele também é uma criação de Hashem. Se é uma criação de Hashem, já não é Hashem. Ok? Se houvesse um segundo Criador, Deus teria criado tudo menos ele, o segundo Criador. O fato de Deus ser o Criador de tudo significa, portanto, que ele é único. Ouvimos isto em sua mensagem a seu profeta. Assim fala Deus que criou os céus, Deus que formou e fez a terra. Eu sou Deus, não há outro. Falaremos extensamente sobre a unidade de Deus em um capítulo posterior. Ou seja, como ele é um, se tem um monte de planetas e de árvores. Então, vamos ver esse conceito depois. Como Criador de todas as coisas, Deus manifesta um grande interesse por seu mundo. Até pelos menores detalhes. O mesmo Deus
que faz girar as galáxias, também cuida da criança faminta. Não há nada em toda a criação que seja trivial demais ou que seja indigno de sua atenção. Às vezes a pessoa pensa, se Deus está olhando pelo rabino, por que está olhando por mim? Não olha por mim, eu posso fazer de conta. Hashem, justamente na sua infinita condição, vamos dizer assim, ele consegue olhar o rabino, olhar você, olhar o mundo, cada detalhe, e acompanhar cada detalhe. Então ele consegue, como diz aqui, nada é trivial demais para ele. O salmista fala disso em seu canto, ele fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Ele é um verdadeiro sentinela para sempre, ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos famintos. Ou seja, a crença de que Deus é o Criador do universo é um fundamento de nossa fé. Conforme vimos antes, a crença em um Criador propositado é o que confere sentido à existência, tanto do homem quanto do universo. O fato de tudo ter sido criado por um Deus único também nos revela a unidade de toda a criação. Isto torna irmãos todos os seres humanos, irmãos cujo único pai é Deus, porque somos todos filhos do mesmo casal. E somos todos criaturas de Deus colocados sobre a terra para cumprir seu propósito. Que motivos podemos ter para o ódio e a guerra? Ok? Então, qual o sentido? Se Deus criou tudo, esse potencial de ódio e de guerra, qual o sentido disso? Então, o profeta Malaquias expressa esta ideia de forma muito clara ao dizer: não temos todos nós um único Pai? Não foi um único Deus que nos criou? Por que então agimos traiçoeiramente uns com os outros? Ou seja, eu devo reconhecer em você essa divindade. Eu devo reconhecer em você que você tem esse ponto onde você é uma criatura divina. Se nós limos no Shabbat agora, no Pirkei Avot, no 4º capítulo, que vimos este Shabbat, lembra, no Shabbat à tarde? Então, quando limos, no que nós vimos? Justamente, que Benzomá nos diz, uma das características, Oevet Aberiot, amar as criaturas. Aqui estava falando sobre Mechaved Aberiot, honra as criaturas. Mas chama de criatura. Por que não chama as pessoas? Por que não chama os semelhantes? Por que criaturas? Ele criou outras, né? Também vegetal, animal. Não, mas por que honrar as criaturas? Por que não honrar o semelhante, honrar o próximo? Se dissesse honrar o próximo, você diria, toma, meu amiguinho da panela, não tenho que honrar todo um. Na verdade, isso seria a primeira expressão. Honrar o próximo seria aquele que está próximo, você diria literalmente. Honrar as pessoas seria muito genérico. Honrar as criaturas se refere, ou seja, inclusive pessoas que não se veem neles características de pessoas, mas só pelo fato que foram criados por Deus. Deus se deu o trabalho de criá-los. Como vimos agora, dar atenção e acompanhar eles, merecem um respeito. Mas qual é essa criatura? Ele só se refere a ser humano? Ou a não, todas as criaturas? Honrar seria seres humanos. Honrar. Entendeu? Considerar, respeitar, por assim dizer, de não prejudicar, poderíamos dizer aí sim os vegetais e demais. Mas honrar é o ser humano. Mas o que é o conceito aqui? Já parece um pipi. Mesmo que a única característica aparente você encontra nele, qual é? Que ele foi criado por Deus. Se Deus se deu o trabalho de criá-lo, ele merece uma consideração, ele merece um respeito, ele merece ser honrado. Ok? Porque o mínimo que você pode fazer por aqui que Deus se deu o trabalho de criar. Então, mesmo que tenha aqui um nível muito baixo relativamente, que só a característica,
Ele é um ser humano, mas não se comporta como tal. Então você diz, não, esse cara é um animal. Você não chama ele de humano, chama ele de animal, porque ele já rebaixou até o título dele. Mas na prática, mesmo assim, ainda ele é uma criatura. Ele foi criado por Deus. Já mesmo se você não encontrar nele nenhum tipo de virtude, que é difícil, na prática vamos chegar à conclusão do quê? Que pelo menos Deus se deu o trabalho de criá-lo. Como a gente diz, todo mundo serve para alguma coisa. No mínimo para um mau exemplo. Ok? Um golfinho também é uma criatura. Sim, mas não precisa respeitar o golfinho, não precisa deixar ele passar na frente, ceder a cadeira, não tem isso. Obrigado. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Chico, muito bom. Um bom dia para todos. Saúde.